Olá pessoal, aqui é Viviane Carvalho, do Arquiteta de Valor. Aqui nós preparamos engenheiros e arquitetos para trabalharem com laudos de avaliação, faturando até R$ 10.000 por mês. E o tema de hoje é análise de documentos. Essa é a primeira fase de uma montagem de um laudo de avaliação. Independente de onde você esteja trabalhando, independente se você esteja avaliando uma casa, um apartamento, um terreno, um comércio, industrial, independente de qualquer coisa, analisar a documentação que lhe é apresentada é a primeira de todas as coisas, tá? Então, se você é engenheiro ou arquiteto e nunca fez um laudo de avaliação e quer saber por onde começar, é analisando os documentos. E quais documentos? Aqui, na análise de documentos, um deles é a matrícula, certo? E essa matrícula, por vezes, ela vem desatualizada. E daí, nesses casos, a gente precisa solicitar a matrícula atualizada. A matrícula é aquela averbação, né, do imóvel, depois que ele já teve um projeto aprovado, depois que ele já passou pelo habite-se, e aí foi para a averbação. Existem muitas construções irregulares hoje, né, nas cidades. O que é isso, né? As construções irregulares são as construções que foram sendo construídas assim à medida que foi dando na telha, né, pelos moradores e tá irregular, não tá legalizada na prefeitura do município, né? Isso tem muito aqui em Londrina, tem muito em todos os estados. Isso tanto que de tempos em tempos é necessário fazer uma atualização cadastral disso para que isso tenha algum tipo de controle pelo município, por parte do município. E muitas vezes isso geralmente acontece com os imóveis usados, né? Porque são imóveis que vão sendo ampliados e no final das contas sem projeto. Qual que é o perigo disso, né? E eu estou falando isso porque isso é importante saber para poder elaborar um laudo de avaliação. Eu acredito que grande parte de vocês tem uma noção, já tenham trabalhado com projetos, seja engenheiro civil ou arquiteto, né? Ou tenha visto isso durante a faculdade. Mas os projetos arquitetônicos, né, os projetos para fins de aprovação na prefeitura, eles precisam atender às exigências da legislação municipal, né, além do Código Civil e afins. E a legislação municipal é diferente, né? É diferente para cada município. A lei de uso e ocupação do solo, que mede ali os coeficientes que podem ser construídos sobre um lote ou não, é diferente para cada município. O gabarito de altura, né, que também mede ali quantos pavimentos podem ser construídos de acordo com aquela zona daquela cidade, isso é mapeado e deve ser construído de acordo com a prefeitura. E o que acontece é que quem tem conhecimento para trabalhar com isso somos nós, os engenheiros e os arquitetos. Agora, quando alguém, né, como leigo, não é por mal, mas como leigo, né, vai construir ou aumentar a sua edificação, muitas vezes não se certifica de quais são os itens que ele deve atender. Janela de cada ambiente deve ter quanto, né, de vão, deve ter para atender às exigências de iluminação e ventilação de cada ambiente, principalmente os ambientes de permanência prolongada, certo? Isso, acredito que vocês já tenham um conhecimento que é trazido para nós da faculdade, né? Desde que a gente começa uma faculdade na área da construção civil, é muito falado sobre essas questões. Agora, sobre laudos de avaliação, não. Muitas pessoas acabam indo depois direto para uma pós, mas acabam caindo num módulo muito avançado e que entra em outras questões, laudo ambiental, perícia nessa área ambiental, perícia, algumas questões mais específicas de patologia,
N questões, como montar um mapa para os municípios, vários outros módulos que são muito importantes, mas isso se souber um pouco do básico. E o básico acaba muitas vezes sendo negligenciado, mas não tendo todo aquele conteúdo e não sabendo por onde começar. Essa é a minha grande preocupação, porque hoje no mercado nós temos as pós, e pouquíssimas são aprovadas, né? Tem aí a certificação do MEC para serem reconhecidas, e temos os cursos de software, né? Vários dentre eles, e que são obrigatórios para alguns fins. Porém, a pós, como eu disse, vai por muitos caminhos, e não somente na elaboração de laudos, avaliação, e se aprofundar em todas as metodologias de avaliação, e os módulos de software são focados na execução ali do software, né? E muitas vezes não existe essa ponte entre aprender a usar um software, né, avaliação nesse sentido, e a parte que já é lá na frente de algo mais avançado, sendo que aqui no meio já é importante estar aí no mercado, inserido e podendo saber como colocar em prática, fazer um laudo no começo, meio e fim, certo? E a análise de documentos é esse primeiro passo. Análise de documentos, como eu disse, a matrícula ela é apresentada. O projeto arquitetônico, ele precisa, para que a gente possa tomar como base, né, para a elaboração da avaliação, do laudo, a gente precisa ter em mente que a gente precisa saber, né, ter certeza que aquela área mencionada no projeto é a área realmente válida, a área real do imóvel. Mas isso nem sempre acontece. Quer dizer, ter certeza a gente sempre tem que ter, mas nem sempre a área que está averbada ou a área que está no projeto é a área real, certo? Porque muitas vezes a matrícula, vamos supor um exemplo para ficar mais claro de um imóvel usado. Muitas vezes a matrícula, ela tem uma área lá de 50 metros quadrados. Mas, quando você vai ver, para avaliar, tem 100 metros quadrados. E aí, o que você faz com isso, né? Vamos supor aí, marinheiro de primeira viagem. Nesse caso, é importante saber, a pergunta que já vem em mente é: eu preciso avaliar essa área que não está na matrícula? Se é uma área que agrega valor ao imóvel, se é uma área que, quando o imóvel for vendido, sabe que ele vai ser vendido, transacionado por um valor mais alto, porque aquela área existe, né? É um ambiente. Que tipo de ambiente a mais que é? É quarto, muitas vezes é quarto, ampliaram uma cozinha, enfim, outras vezes é uma edícula. Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar se essa área adicional está grudada com o imóvel que está averbado. Então, se ela está grudada, ou seja, nós avaliadores chamamos esse estar grudada de possui vínculo com o corpo da edificação principal, né? Se ela está assim, se ela possui esse vínculo, área não averbada e área averbada, nós chamamos isso de área não averbada, essa área a mais, área não averbada contínua, certo? Porque ela está grudada. No caso de uma edícula, por exemplo, que está desvinculada do corpo principal da edificação, não está grudada, nós chamamos de área, pode ser privativa também, as duas, área privativa descontínua, porque está desvinculado.
E no caso da área privativa contínua, que está grudada, você precisa verificar o segundo passo é você ver se isso possui algum vínculo estrutural. Porque pensa, foi executado de forma irregular, possivelmente, se não está verbada, muitas das vezes foi feito sem um responsável técnico, né, obrigatório, foi feito por conta própria. Então, quem calculou isso, como é que foi, né? Então, assim, tem que observar se isso não está causando algum dano no imóvel, como um todo ou na parte averbada. Porque provavelmente você vai estar avaliando para algum fim. E isso pode comprometer esse fim, certo? E então aqui, a matrícula, o projeto. Outra coisa que pode acontecer também é na matrícula estar, como eu comentei, somente uma área averbada e nem ter projeto, né? Porque às vezes o imóvel é usado e faz tantos anos já que já nem tem. E aí, o que é feito? Nesse caso, o que eu recomendo é que você, como avaliador e arquiteto ou engenheiro que tem conhecimento suficiente para fazer um levantamento de medidas no local, in loco, faça. Não precisa ser da melhor forma possível, não precisa fazer um as-built, mas você precisa fazer uma coleta ali, um croquis simples, faz um croquis ali, nem que for só do perímetro dessa área adicional ou da área como um todo. E aí você coloca os nomes dos ambientes e cota à mão mesmo. Isso vai ser o que vai te dar base depois. Mas você pode me perguntar, mas eu vou avaliar um imóvel com base, porque isso é uma pergunta frequente, eu vou avaliar um imóvel com base numa área que eu mesma coletei no local, sem muita precisão, com trena, seja laser ou puxando trena, não tenho precisão. Como eu vou estabelecer um valor como prova ali de um bem, se eu coletei dessa forma e se é a única forma que dá para coletar? Vou me responsabilizar dizendo tem tantos metros quadrados? Eu, Viviane, particularmente, eu prefiro medir. E se não houver projeto, houver uma dúvida muito considerável, se eu perceber que realmente não deu para pegar as medidas, está muito distante do que pode ser o real, tiver risco para erro, eu exijo o projeto. Nem que eles tenham que dar um jeito de fazer, pagar um profissional, um responsável técnico para fazer um as-built. Mas vai ter alguém se responsabilizando por aquela obra e assinando como responsável técnico, apresentando a RT de projeto e tudo mais. E isso vai me proteger futuramente. Isso vai me respaldar. Porque se depois, eventualmente, alguém contesta essa área de avaliação, principalmente num processo judicial, eu vou falar o quê? Eu coletei no local? Não dá para a gente se basear somente nisso. Embora aquilo que é estabelecido por nós ali num trabalho tão técnico seja a verdade, mas eu prefiro me assegurar, certo? Então, essa é a parte de projeto e aí os documentos ART ou RRT. O que é muito importante ressaltar aqui? Entre a RT e o RRT, né, para esse dos engenheiros e esse dos arquitetos, geralmente é apresentado de projeto e de execução, mas podem ser solicitados, se esses documentos não chegarem para você por vias digital ou física, pode ser solicitado as RTs complementares, porque muitas vezes algum dano, algo que tenha na edificação, interna ou externa, alguma manifestação patológica que vai ter que ser observada, embora o seu laudo seja de avaliação. Por quê? Porque se o meu laudo é de avaliação, o que tem a ver patologia, Viviane?
tem a ver que essas manifestações, elas interferem no estado de conservação do seu imóvel. E se isso acontece, consequentemente, isso vai impactar no coeficiente que você vai colocar para depreciar esse imóvel, né? E isso vai gerar, provavelmente, uma avaliação com algum desconto, com alguma depreciação. Ou seja, menor do que seria o valor caso não houvesse esse dano. Então, isso dá para saber pela norma de avaliação, acompanhada pela norma de orçamentos também. E aqui nós temos a RT e a RRT, projeto, execução, complementares, certo? Estão acompanhando? E o que é muito comum ser solicitado também, e que assim é muito difícil alguém apresentar, e assim, duas coisas, gravem isso, duas coisas que dão muito problema e dão muito processo judicial e tudo mais, principalmente na área de manifestações patológicas. Fossa e sumidouro e muro de arrimo ou contenção. Essas duas coisas, não corram riscos. Se você não tem certeza de algo, peça um documento que comprove aquilo para servir de base para você, porque isso é uma forma de você se proteger. E também fundamentar o seu trabalho com base em algo mais concreto. Então, o que acontece muito é nós solicitarmos ART ou RRT de projeto de arrimo, específica de arrimo. Alguns solicitam específicas de arrimo, outros solicitam podendo estar incluída ali no de execução, desde que descrita ali a área do arrimo e tal. Então, a RT de arrimo, se você é engenheiro arquiteto e quer trabalhar com isso, ou até se você já trabalha na área de execução, toca obras, olha, esses são os dois pontos de atenção: fossa e sumidouro e muro de arrimo. E então a RRT de arrimo. Mas, Viviane, precisa ser para qualquer altura de arrimo? Porque se eu chego num lugar e tem só um desnível, assim, eu sou obrigada a pedir, é claro que vai envolver o seu ponto de vista técnico, um pouco da sua experiência, mas se você nunca se deparou com uma situação assim, o que eu te oriento é, se for acima de 1,5, você pede, com certeza, certo? Se for menos que isso, o que eu analisaria seria se a edificação está muito próxima desse local de arrimo, né? Porque se ela estiver muito longe e for um arrimo de menos de 1,5, dependendo da situação, tudo bem, não vai gerar um dano na edificação. Caso ela esteja muito perto, já gera um ponto de atenção aí, pense bem. Agora, se ela estiver perto e for um arrimo ali de mais de 1,5, 3 metros de altura, 2,5, esquece, pede essa RT porque é algo muito propenso a dar problemas, né? Conforme o tempo vai passando. E pior ainda é quando nem fizeram um arrimo que tinha que fazer. Se tem um arrimo ainda tá bom. Agora, se não fizeram um arrimo onde deveria ter, aí a situação é um pouco mais grave, certo? E qual é o problema maior aqui quando a gente vai fazer a compatibilização desses documentos? Porque qual é o nosso papel? Nosso papel é juntar esses documentos que nos foram apresentados, esmiuçar, ler, resumir, grifar, compatibilizar. Aqui fala que número predial é tal, aqui fala que é tal, aqui fala que é tal. Beleza, tá batendo? Certo. Agora é o nome da rua. Aqui fala Rua Estados Unidos, aqui fala Rua Projetada. Epa, tem alguma coisa errada. Às vezes não é nem algo errado, isso acontece muito com nome de rua e numeração predial. Com o nome de rua, muitas vezes ela era uma rua projetada e ela não foi atualizada ainda em alguma documentação. E está como rua projetada em um e Rua Estados Unidos na outra. Mas o seu papel é apontar ou solicitar algo que faça essa nivelamento aí, que compatibilize isso. E a numeração predial, algo muito comum é quando tem casas em sistema condomínio,
certo? Porque você pode construir casas geminadas, que são muito construídas para vender em sistema condomínio, ou você pode construir subdividida, certo? Muitas vezes SAA, SAB, ou outra forma que vem, cada uma com uma numeração mesmo, ou às vezes esse lote ele vem se chamando... O problema é que cada cidade faz a matrícula de um jeito, vocês vão perceber isso. O lote, aqui eles chamam o lote de 2 REM. O que é REM? É de remanescente. REM de remanescente, certo? Sempre que vocês se depararem com isso, é remanescente. Que é a primeira parte aqui, o anterior. E o anterior à subdivisão, o primeiro. E na sequência vem o 2. Então, o REM e o 2, o 2 REM e o 2 é a mesma coisa de eu dizer A e B. Esse vem primeiro, esse vem depois. Simplificando é assim. E muitas vezes, aqui era um lote só. Vamos dizer que aqui foi uma subdivisão e aqui foi um sistema condomínio. Muitas pessoas fazem sistema condomínio porque ele permite que você construa casas geminadas com uma frente, metragem de frente menor. Alguns municípios até com 5 metros de frente. E aqui, quando é feito o sistema condomínio, vamos supor que a gente pegou essa casa aqui para fazer um laudo de avaliação. Independente para qual fim, tá? Você pegou esse laudo aqui. O seu objetivo é gerar o valor real de mercado desse imóvel, certo? E aqui você tem na documentação o número 200. Só que aqui, vamos fazer assim, aqui na documentação você tem lá um número 220, vamos colocar assim. E quando você chega na vistoria, você se depara com o número 200. E vamos supor aqui 210. Um exemplo bem grosseiro, tá? Mas quando você percebe isso, o primeiro alerta que liga é: será que eu estou... esse é o imóvel certo? Né? Então, tem vezes que se isso aqui, se essa numeração predial estiver dando incompatibilidade de documento com documento, se isso estiver acontecendo, é mais fácil, porque você já vai perceber uma inconsistência antes de passar para a próxima etapa, que vai ser a vistoria. Agora, essa é uma das coisas que pode acontecer. Incompatibilidade de documento com documento. Ter um número no projeto e outro na matrícula. Ter um número na RT e outro no projeto. Ter um número na RT e outro na matrícula, entende? Agora, isso é incompatibilidade de documento com documento. Aí você solicita um novo antes mesmo de realizar a vistoria na próxima etapa. Agora, muitas vezes, vamos supor que todas as numerações dos documentos estejam 220. Como você vai saber? Certo? Aí, quando você chegar no local da vistoria na próxima etapa do imóvel que você vai fazer o laudo de avaliação, você descobre que lá está o número 200. Aí você fala: será que essa é a casa certa? É o primeiro medo que vem. Principalmente se for um dos seus primeiros imóveis, quando você for pegar para avaliar. Então, esse é um ponto de atenção sempre para ser considerado, tá? Então, você sempre vai checar. Vai pedir planta de locação se for necessário, mesmo que não tenham te apresentado. Mas você só pode realizar o seu trabalho desde que tenha o material base necessário, né? E aqui, agora sim, lembrando que quando está se falando de instituições bancárias, aí entram motivos de negativa por não conseguirem
o laudo é negado, né? Por você não conseguir identificar o imóvel devidamente e aquilo poder gerar um problema maior, então é feita a negativa, desde que devidamente justificado. Agora, um judicial você tem que ter certeza, já de cara. Então aqui, beleza, então se tá tendo isso é porque tá tendo incompatibilidade de documento com o imóvel no local, certo? Então, são esses dois tipos de incompatibilidade que geralmente acontece. Documento com documento e documento com o imóvel lá no local. Então, você precisa conferir tudo isso. Geralmente, o que a gente faz? A gente compatibiliza, vai dando certinho lá, conforme vai vendo, conferindo todos os documentos. A gente põe um do lado do outro e vai olhando. Número aqui, número aqui, número aqui. Certo, certo, certo. Nome da rua aqui, nome da rua aqui, nome da rua aqui. Certo, certo, certo. E assim por diante, com cada informação do seu imóvel avaliando, tá? Isso vai evitar muito. E ainda, depois que você deu certo em tudo, você deixa ali um resuminho na sua prancheta ou junto com o serviço que vai sair para verificar o imóvel, para a parte externa do trabalho, né, quando for. E aí você vai deixar. Essa é a área do imóvel, essa é a área do terreno. De acordo com o que você viu na documentação, é um imóvel usado ou é novo? E você vai checando tudo isso. Claro que isso aqui é só um quadrinho de informações para quando você for para a próxima etapa facilitar a sua vida, porque o que a gente não quer é dar margem para erro, você chegar na próxima etapa e ter que, vamos dizer, conferir tudo de novo. A partir do momento que você confere bem uma etapa, você vai para outra. Por quê? Vamos supor que na hora da vistoria, você chega e não tem quadro de anotação nenhum, mas você já checou a documentação. Você vai fazer essa etapa e você, por não ter anotado, vai ficar inseguro se tem que, sabe, se tem que olhar o documento de novo, qual que é a área mesmo. Então já deixa, faz bem feito, não volta, só se houver alguma coisa errada. E deixa um quadro, resumo, para você checar isso, tá? E facilitar o processo da sua próxima etapa. Então, recapitulando aqui, a gente tem na parte de analisar os documentos a compatibilização. A compatibilização entre eles, né? Vou colocar aqui. Compatibilização de documento com documento e de documento com o imóvel, exatamente como ele está lá na próxima etapa. Essas duas, os documentos que são apresentados geralmente, matrícula, RT, projeto, adicionais que eu já estou adiantando para vocês não correrem riscos. A RT de arrimo, se for necessário. Em relação ao projeto, planta de locação ou de subdivisão do lote, se for necessário. E você pode pedir também, caso te ajude e caso seja indispensável, para compatibilização da numeração predial, pedir uma certidão da Prefeitura Municipal com a numeração predial. Com a numeração predial correta, a averbação disso. Certo?
Lembrando, matrícula atualizada, porque isso é bem comum, eu tô frisando porque é bem comum vir matrícula bem antiga, tá? E se você julgar necessário, pede projeto, pede o que precisar, mas faça o seu trabalho com a devida confiabilidade.